cunho e uma perspectiva espiritual, aplicando a ideia, né? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos e entendemos que um dos símbolos do Antigo Testamento, uma das linguagens tipológicas, ou uma das figuras da pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento está representada pelo azeite. E muitas pessoas fazem alusão e chegam a esta compreensão e um entendimento de que este azeite que foi multiplicado seria a presença do próprio Espírito Santo, os vasos seriam as pessoas relacionadas ao contexto da igreja, e de maneira profética as pessoas aplicam este texto a uma ideia espiritual. Entretanto, esta noite eu gostaria de falar sobre uma ideia que eu tenho a respeito desta casa, desta família, desta irmã, e gostaria também de trazer um tema sugestivo, e essa sugestão é uma sugestão profética. Eu gostaria de falar sobre provisão de Deus. Então, se nós fôssemos dar um tema para esta noite, para esta mensagem, o tema seria alcançando provisão. Então vamos fazer isso esta noite. Eu gostaria de intitular esta mensagem sobre o tema alcançando provisão. O tema desta noite é alcançando provisão. O tema desta noite é alcançando provisão. 1, 2, 3, você repete, amém? 1, 2, 3, qual é o tema? Alcançando provisão. Eu sei que vocês são pentecostais. O pastor Júlio disse que essa igreja é mais pentecostal de São Bernardo, e eu quero crer que você é pentecostal até o tutano. Então, ao som de 3, você vai repetir em alto e em bom som o tema, que é alcançando provisão. 1, 2, 3, qual é o tema? Alcançando provisão. Não esquecer mais. 1, 2, 3, qual é o tema? Queridos, uma das verdades que eu entendo quando eu leio esse texto, que está no verso 1, é o entendimento que eu tive por muitas vezes, tendo um rápido contato com esse texto. A impressão que me dava todas as vezes que eu lia esse texto, é que o homem sobre quem o texto está se referindo, era literalmente um dos filhos dos profetas. Uma vez que o verso 1 vai trazer esta explicação para nós. O texto diz que o homem que veio a falecer era esposo de uma mulher, e ele era um dos filhos dos profetas. Então, todas as vezes que eu lia esse texto de maneira rasa e superficial, na minha cabeça eu tinha a ideia de que este homem que veio a falecer era literalmente um dos filhos dos profetas, ou um filho dos profetas. Mas olhando este texto com mais carinho, com mais cuidado, eu pude entender e perceber, e por isso digo a você, que a expressão aqui não está ligada ao termo de filiação. A expressão aqui está mais vinculada à ideia de aluno, à ideia de discípulo. Discípulo, que traduzindo é a ideia de aluno. Quando nós olhamos, por exemplo, para a versão da Bíblia judaica, perceberemos que o texto está dizendo para nós que este homem que veio a falecer era um dos discípulos dos profetas. E a ideia de discípulo cabe muito bem no contexto da época em que eles estão vivendo, porque a Bíblia mostra para nós que dentro da manifestação, dentro da ideia, da revelação de Deus, a divina e através dos profetas, a Bíblia diz para nós que desde os períodos de Samuel, existiam grupos específicos de alunos, de discípulos, que seguiam os profetas que estavam em evidência, e esses profetas que estavam em evidência tinham a responsabilidade de cuidar desses discípulos e desses alunos, ensinando a lei, ensinando a espiritualidade, trazendo a eles coisas relacionadas às verdades divinas. E a Bíblia mostra para nós que existiam grupos que se concentravam em aprender com esses profetas. Prova disso é que a Bíblia diz para nós que antes de Elias ser tomado por Deus e ser, por que não dizer, assunto aos céus, a Bíblia diz para nós que ele sabe que o Senhor o tomaria, e ele faz um percurso dentro das escolas proféticas. Ele passa em cada uma das escolas proféticas. A Bíblia diz para nós que elas estavam localizadas em pelo menos 4 lugares. Quantos lugares, gente? A Bíblia diz para nós que eles passam. Elias passa com Eliseu em Gilgal, em Jericó, em Betel e no Jordão. E a Bíblia diz para nós que nesses lugares em que eles passam e ali existiam alunos que estavam concentrados
e eles sabiam da tomada de Elias. Eles sabiam que a qualquer momento Elias seria tomado por Deus. Isso está em 2 Reis, no capítulo 2. E a Bíblia diz para nós, então, que quando Eliseu assume a responsabilidade profética, ele não apenas assume a responsabilidade profética, o ofício profético, consequentemente, ele assume a responsabilidade de cuidar destas pessoas, por que não dizer, ele torna-se o pastor destes homens e destas pessoas. A Bíblia diz para nós então que este homem que veio a falecer, este homem que morreu, ele era na verdade um discípulo, ele era considerado um aluno. Portanto, como diz a linguagem ou a expressão bíblica que lemos, ele era um dos filhos dos profetas. É interessante nós pensarmos que a mulher que recorre a Eliseu em um período difícil, talvez recorra a ele por conta desta ligação que existia entre ambos. E o texto diz para nós que ela vai até Eliseu, e o que me chama a atenção na construção do texto bíblico, alguém me ouve, diga amém. Amém. A Bíblia mostra para nós, dentro da sua construção, que a mulher, quando vai até Eliseu, ela vai em primeiro lugar notificando o problema, mas na sua linguagem eu entendo que o problema que ela notifica primeiro não é o pior dos problemas. Eu não disse que não foi um problema, eu disse que não era o pior dos problemas. Isso porque a sua primeira expressão é: meu marido, teu servo, morreu. E eu me sinto na intenção de te dizer que esta mulher, ela está conformada com a ideia de ter perdido o seu esposo. E quando digo que ela perdeu o esposo e digo que foi um problema, eu entendo que não foi o maior problema, porque a despeito da morte do marido, a impressão que tenho é que ela está consolada. Ela sabe e tem convicção que aquilo foi um problema, mas a partir deste problema e a despeito deste problema, ela está conformada. A perda do marido não foi o maior problema, mas eu entendo que a consequência da morte do esposo desencadeou em outros problemas. Por que ela está conformada? Porque quando nós olhamos para a história da humanidade, a partir do momento em que o pecado, na verdade, ele adentra na humanidade, a morte faz parte do próprio ciclo da vida. Na verdade, se nós fôssemos falar sobre ciclos da vida, entenderíamos que existe um que se chama morte. Nós todos sabemos que ao homem convém nascer, crescer e depois... Isso porque a morte é literalmente e de maneira clara e objetiva uma consequência do pecado. Rick Warren tem uma expressão interessante em seu livro Uma Vida com Propósito. Ele diz para nós que Deus não criou o homem para a morte. Entretanto, como a consequência do pecado, a morte veio a fazer parte do convívio do ser humano. Entretanto, quando nós perdemos um ente querido, nós sentimos muito pesar, porque na verdade, Deus não criou o homem para a morte. A morte é uma consequência clara e direta do pecado. É tão verdade isso que quando o escritor no livro de Eclesiastes, que está fazendo uma reflexão sobre as coisas e as nuances que acontecem sobre a vida dos seres que estão debaixo do sol, a Bíblia diz para nós que no capítulo 3 ele vai falar sobre os tempos da vida, e ele entende que há um tempo de nascer, há um tempo de crescer e há um tempo de morrer. Tanto é que no capítulo 3, no verso 20, ele vai chegar à seguinte conclusão: todos vão para o mesmo lugar, porque todos são pó e ao pó tornarão. Então a ideia de morte é uma ideia que, por mais que seja desconfortável, que por mais que não seja bom para nós falarmos a respeito disso, é interessante nós pensarmos que a morte faz parte do próprio ciclo da vida. Então, enquanto Jesus não voltar, a morte fará parte do processo do próprio ciclo da vida. Por que eu digo enquanto Jesus não voltar? Porque a garantia do cristão, a certeza e a convicção do cristão é que o último inimigo
inimigo a ser vencido, que é a morte, será vencido quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo diz isso para nós em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 16 e 17. Ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo descerá, e isso acontecerá quando a trombeta soar, e quando o som da trombeta ecoar, os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o nome do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele ainda chega a dizer na carta aos Coríntios que então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, onde está, ó inferno, o teu agrilhão. Então eu entendo que esta noite o Espírito Santo alegra a nossa alma, nos orientando e dizendo que por mais que enquanto Ele não volte, passaremos por ciclos dolorosos da vida, como este ciclo chamado de morte, nós entendemos que haverá um dia em que não haverá choro, em que não haverá pranto, em que não haverá lágrimas nos nossos olhos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Nós celebraremos a ceia esta noite, e o que a ceia nos lembra? A ceia nos lembra que existiu morte, existiu Calvário, mas existiu ressurreição, e se há ressurreição, então significa dizer que haverá um dia em que nós celebraremos esta ceia, porque ele é um memorial para que a nossa memória esteja ativa, entendendo que Jesus Cristo está voltando. Você pode levantar a sua mão esta noite e adorar a Ele, tendo essa certeza e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por mais que seja complicado nós falarmos sobre isso, eu tenho para mim que a mulher, ela está na cabeça dela, ela está muito centrada a despeito daquilo que aconteceu, porque ela sabe que a morte faz parte do próprio ciclo da vida. Então eu queria nessa noite com você encarar esta ideia e esse aspecto de morte aqui como um ciclo natural, como coisas que acontecem na nossa vida, como coisas que está fadado a acontecer. A morte, ela acontece na casa do justo, na casa do injusto. A morte, ela simplesmente vem. Quando ela vem para produzir aquilo que lhe apraz. Então, sobre esse aspecto, eu quero que você entenda que a morte nesse texto e nesse contexto e para esta noite representa ciclos naturais da vida, coisas que acontecem. Mas quando nós olhamos para esta questão relacionada à morte, nós precisamos entender que algo que vinha, ou que aconteceu na vida e na casa dessa mulher, desencadeou em problemas piores. Por isso que eu disse que a morte era um problema, mas não foi o maior problema, porque com a morte do esposo e para o contexto da época em que ela vivia, diz a história que se esse homem que veio a falecer, ou como qualquer homem da sua sociedade naquela época, se ele viesse a falecer e ele não deixasse uma boa renda, uma boa herança, fatalmente, em muitos casos, a família cairia em uma situação de extrema miséria, porque eles deveriam depender dos governantes, os órfãos e as viúvas, deveria depender literalmente do cuidado das pessoas, da sua tribo, da sua região, da sua nação, o que muitas vezes não acontecia, e literalmente essas pessoas, elas caíam geralmente em estado de extrema miséria, porque o homem nesta época e para esta oportunidade, ainda que para os nossos dias impere esta verdade bíblica, precisamos entender que tem uma ênfase maior nesta época, porque o homem neste período, ele representava pelo menos três coisas. Quantas coisas, gente? O homem tinha que ser o protetor, o provedor e o líder espiritual da sua casa. É verdade que esta ordem impera até os nossos dias, mas neste período existia uma ênfase maior, porque nós estamos em um período totalmente distinto da sociedade desta mulher. Neste período, esta mulher, ela não tinha oportunidade de trabalho como as irmãs têm hoje. Neste período, esta mulher não tinha oportunidade de trazer o sustento para sua casa como as nossas irmãs têm nos nossos dias. Então, literalmente, a esposa dependia do marido sobre estes aspectos, porque o homem tinha que ser o protetor, o provedor e o líder espiritual da sua casa. Então, quando esse homem que veio a falecer,
falecer, e provavelmente ele não deixa uma boa herança, ele ainda deixa uma dívida. E era diferente dos nossos dias, porque neste período as dívidas não caducavam. Então, sobre esse aspecto, o nome da mulher, o nome da família da mulher, o nome do marido não entrou para o SPC. E sobre essa época existia uma lei editada pelos códigos de Hammurabi, pelas tábuas chamadas tábuas de argila de Luz, que eram os códigos civis da época. Diziam para nós que se o credor quisesse, ele poderia levar os filhos para o trabalho escravo até que a dívida fosse quitada. Então, sobre esse aspecto, entendemos que aqueles que vêm para fazer a cobrança da dívida estão respaldados na lei da época. Então, nós precisamos entender esses pontos. Agora, o que precisa ficar claro é que com esta cobrança explícita no texto, nós precisamos entender que duas verdades aqui se manifestam. Primeiro, esses homens não eram de Israel e portanto eles fazem essa cobrança, ou eles eram de Israel e não temiam as leis de Deus. Isso porque o povo de Deus foi escravo no Egito, e quando eles saem para peregrinar e Deus vai dando as leis a Moisés, Deus orientou o povo aqui: quando alguém caísse em um estado de miséria, esse alguém não poderia ser triturado pelo seu povo. Sobre este aspecto literalmente escravatório, porque eles foram escravos no Egito, então eles deveriam ter compaixão com aqueles que caíssem em estado de miséria. Então, das duas uma, ou esses credores não eram de Israel, ou eram de Israel e não temiam as leis de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que esses homens vão à casa desta mulher, estabelecem um prazo e dizem a ela: olha, se você não pagar a dívida, o texto me dá margem para acreditar nisso. Eles estabelecem um tempo e dizem assim: nós vamos voltar, e se você não tiver como pagar a dívida, nós levaremos os seus 2 filhos para serem escravos. Então eu entendo que essa mulher que não tem auxílio do governo, não tem bolsa aluguel, não tem bolsa família, não tem auxílio dos R$600 do governo, que eu nem sei nem quanto está agora, mas a Bíblia mostra para nós que ela não tem nenhum respaldo, e é nesse momento em que ela se vê prendida pela situação. Era um problema que começou diante de algo que ela consegue ter controle. Ela está tendo controle das suas emoções, porque na verdade são problemas que fazem parte da vida, são ciclos da vida, mas aquilo vai saindo do controle dela, até que chega ao ponto em que ela se desespera. Por que ela se desespera? Porque a expressão do capítulo 4 do verso 1 é clamou. A mulher clamou a Eliseu. Ela clamou a Eliseu. Ela clamou a Eliseu. O que ela fez, gente? Ela clamou. Ela clamou. Eu quero que você entenda que a expressão aqui, clamor, é gritar, é proferir em voz alta, é se esgoelar. Clamar não é falar em um tom de voz branda. Clamar não é ter início com alguém falando em um diálogo. Clamar é literalmente esforçar todas as cordas vocais e dar um maior efeito sonoro para a língua. Então essa mulher chega desesperada aos pés de Eliseu, gritando desesperada e dizendo: Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, mas agora vem os credores a levar os meus 2 filhos para serem escravos, e eu não sei o que fazer, Eliseu. Eu estou totalmente desesperada. Perceba que alguém está querendo levar desta mulher a maior riqueza que ela tem no meio da miséria. Por que, pregadora? A Bíblia diz para nós que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Então a maior riqueza que essa mulher tem no meio da miséria, alguém está querendo levar embora, e alguém que quer fazer isso com a vida de outra pessoa não pode ter outra representação senão adversário. Então quando as coisas saem do controle desta mulher, a Bíblia diz que ela vai até o profeta, ela vai desesperada, ela está literalmente
literalmente preocupada, desesperada. Ela não sabe mais o que fazer, por isso ela chega gritando. Mas eu acho interessante a construção do texto, porque ela chega desesperada, ela chega aos berros, ela chega aos gritos. Mas no verso 2, o texto diz para nós que Eliseu olha para ela e diz: o que te hei eu de fazer? Você percebe? Essa mulher está indo até este homem na expectativa de ouvir uma palavra. Alguém me ouve? Diga amém. E a sua perspectiva era ouvir uma palavra de orientação, mas a princípio ela não ouve uma palavra de orientação da parte do profeta. O que ela se depara é com uma espécie de silêncio. Eu gostaria de chamar essa ideia inicial de silêncio como a ideia de silêncio profético, porque ela está esperando receber uma palavra, mas a princípio ela se depara com uma pergunta. Ela quer receber uma direção, mas a princípio ela é confrontada por uma pergunta. Eliseu olha para ela e diz: mulher, o que te hei eu de fazer? Você percebe, querido? O texto diz para nós que Eliseu sabe que os homens estão apoiados pela lei. Ele sabe que a mulher deve e não tem com que pagar. Então a princípio ele olha para ela e diz assim: o que eu vou fazer para te ajudar? E na verdade eu gosto muito deste texto. Eu amo essa expressão de Eliseu, porque quando nós olhamos para este período, nós precisamos entender que os profetas são diferentes do período em que nós estamos vivendo, porque neste período o Espírito Santo não havia sido ainda derramado. Então sobre essa ideia precisamos entender que o Espírito Santo, quando ia incumbir alguém de uma responsabilidade, ele vinha, se manifestava no indivíduo e depois se retirava. Assim eram as atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo só veio ser derramado em Atos 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque as ações do Espírito Santo são esporádicas, são em momentos precisos e quando a vontade de Deus se manifesta. Então quando Elias ou Eliseu olha para ela e diz: mulher, o que te hei eu de fazer? Ele está dizendo: mulher, da minha parte eu não recebi nenhuma orientação. Da minha parte, eu não recebi ainda nenhuma direção de Deus. De mim mesmo eu não tenho palavra alguma para te trazer neste momento. De mim mesmo eu não tenho nenhuma palavra para poder te trazer nesta hora. E eu olho para a Bíblia e eu percebo que em dados momentos a Bíblia me mostra que profetas não sabem tudo. A Bíblia diz que Eliseu está vendo a mulher sunamita que está vindo ao seu encontro. Ele sabe que não é sábado, não é lua nova, não é dia de adoração, e a mulher está vindo consultar o profeta. Ele sabe que algo está errado, porque ela está vindo até o profeta fora do dia comum. Então ele olha para Geazi e diz: desce lá e pergunta se vai tudo bem com a casa, com a vida, com a família, com o filho, com o marido. Pergunta, porque até agora o céu não me revelou nada, porque nem sempre o profeta vai saber de tudo. A Bíblia diz para nós que um homem é incumbido de uma responsabilidade, e a responsabilidade é derramar azeite na cabeça de alguém. E quando Samuel entra na casa, pela beleza dos olhos, ele quase derrama o azeite em quem não é para derramar, porque profeta nem sempre vai saber tudo. Então eu quero que você entenda que a resposta inicial, o silêncio profético inicial a respeito de Eliseu, alegra a minha alma, e na verdade é uma advertência para a minha geração, porque Eliseu está dizendo: se Deus não mandou falar, para que eu vou falar em nome de Deus? Se Deus não decidiu falar nada ainda, para que eu vou abrir a minha boca? E na verdade Eliseu está dando um grito lá que ecoa nos meus dias, porque o que tem de gente dizendo: assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. O que tem de gente falando em nome de Deus quando Deus não disse nada. O que tem de gente se afastando da igreja frustrada porque recebeu profetada, porque Deus não disse nada, mas a pessoa se acha tão espiritual que quer profetizar no lugar de Deus. Mas Eliseu está olhando e dizendo: mulher, pode até te frustrar, mas se for para falar algo de mim mesmo, da minha carne, da minha mente, a palavra não brota do meu entendimento. Você precisa entender isso. Aleluia! Eu quero que você entenda, queridos, que haverá momentos da nossa vida em que o
céu vai se silenciar, em que não haverá resposta. Parece que Deus fala com quem está na direita, Deus fala com quem está na esquerda, fala com quem está na frente, fala com quem está na retaguarda, e a gente passa por esse silêncio profético da parte de Deus. Mas eu quero glorificar a Deus aqui esta noite, porque Eliseu era profeta, Eliseu era profeta, Eliseu era profeta, Eliseu era o que, gente? Eu quero que você entenda que o termo profeta é homem inspirado por Deus, homem divinamente inspirado por Deus. Eliseu não tem palavra dele, Eliseu não tem palavra no seu raciocínio, e quando talvez ele pensa que a mulher vai virar as costas e ir embora, o Espírito Santo dá uma mensagem para ele. O Espírito Santo diz: Eliseu, pergunta para ela o que é que ela tem, porque até agora ela está passando por lutas, adversidade, os ciclos da vida vieram de um jeito tão violento na vida dela, que ela já perdeu o controle. Mas pergunta para ela o que é que tem na casa dele. Talvez Eliseu pergunta: mas por que, Senhor? Eliseu olha para o céu e diz: por que, Deus? Talvez o Espírito Santo lhe responde: porque a situação dela não vai terminar do jeito que começou. Libera uma palavra profética, Eliseu, para a vida dessa mulher, porque não vai acabar do jeito que começou. Eu quero dizer a alguém aqui esta noite que está passando talvez pelo silêncio profético, que o céu decidiu abrir os céus, aleluia, para poder falar conosco aqui esta noite. O céu, na verdade, decidiu quebrar o silêncio, se revelar a respeito de ti, da tua casa e da tua família, e o céu me autoriza a palavra para profetizar. Não vai terminar do jeito que começou. Então eu quero ser profeta para a sua vida, porque quando o céu quer fechar o céu, Deus fecha, porque quando Deus não quer falar, Deus não fala. Pode ser Elias, pode ser Eliseu, pode ser Ezequiel, pode ser Isaías, pode ser Pedro, pode ser Paulo. Quando Deus quer fechar o céu, irmão, pode ser o profeta que revela, que mostra a RG. Quando Deus não quer falar, agora, irmão, quando o céu decide falar, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu, não tem homem na terra. E eu quero profetizar que os céus estão abertos sobre esta casa. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui esta noite. Eu conheço a voz dele, porque a gente tem uma intimidade, e eu posso te dizer que o meu amigo Espírito Santo está na casa. Ele decidiu abrir o céu e dizer: eu vim aqui hoje para quebrar o silêncio. Hoje a conversa é no íntimo, é no profundo, é mais perto, é tete a tete. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas se você ouve e sente a presença dele, eu te convido a levantar a sua mão, abrir a boca e dar o seu maior brado de glória aqui nesta casa. Então essa mulher, ela vai receber uma orientação. E essa orientação que ela vai receber, quem está comigo, diga amém. Amém. Essa orientação de Eliseu vai trazer dois aspectos. A orientação traz para ela a ideia de que essa mulher precisa, para vencer, ter união e comunhão. E eu quero que você entenda que a união, ela tem que estar do lado de fora e a comunhão do lado de dentro. E eu quero que você entenda que, embora ambos termos sejam muito similares e parecidos, e alguém até acha que eles são sinônimos, eu quero trazer a aplicação sobre a ideia de que essas coisas, elas precisam ter respaldos distintos. A união tem que se dar do lado de fora e a comunhão do lado de dentro. Porque quando nós falamos sobre união, nós estamos falando sobre aspectos relacionados a seguir a paz com todos. E para que essa mulher pudesse vencer, ela precisava seguir a paz com todos. Porque a orientação era: vai, mas à medida que você for caminhando, passa pelos teus vizinhos,
Deus vai pegando vasos emprestados, vai pedindo para todos ajuntar o maior número possível, e esse maior número possível vai determinar o tamanho do milagre. Então, para você conseguir conquistar isso, você precisa ter algo, que é a união. Então essa mulher, ela sai pedindo vasos emprestados a todos os seus vizinhos, e ela sai pedindo, e eu quero que você entenda que a ideia é de alguém que pede algo emprestado, mas talvez nunca mais possa devolver. Mas ela segue tanto estes princípios de união, ela segue tanto a paz com todos, que aonde ela passa, ela pede um vaso emprestado, as pessoas emprestam para ela, porque as pessoas conhecem a seriedade dela, conhecem o caráter, sabem quem ela é. Eu quero que você entenda que a união tem que estar do lado de fora, porque tem este espírito de paz, porque é bem provável que ela está passando por um lugar e está pedindo vasos emprestados para alguém que não tem a mesma fé que ela, que talvez não serve a Deus com a mesma intensidade que ela, que talvez não tenha até mesmo o seu nível de fé e a sua vida de prática diante de Deus não tem a mesma santidade que ela, mas não tem problema. O que importa é que ela está seguindo a união, e sobre este princípio ela tem a fé dela, o vizinho tem a fé dela, e ponto final. E eu quero que você entenda que quando Deus quer, Deus usa quem Ele quiser para poder nos abençoar. Não importa quem é que seja, se Deus determinou que essa pessoa nos abençoe, importa que nós façamos a nossa parte. Eu quero que você entenda que Deus pode usar quem Ele quiser para poder te abençoar. Deus pode usar o teu encarregado, Deus pode usar o teu gerente, Deus pode usar o teu supervisor. Ah, pregador, mas ele não serve a Deus, não tem problema. Se o céu já determinou a bênção sobre a sua vida, Deus pode usar o teu parente, Deus pode usar o teu familiar, Deus pode usar o teu vizinho. Se Deus determinou, irmão, oh glória, deixa Deus trabalhar na sua vida, mas a gente precisa ter caráter, postura, porque aonde ela passa, as pessoas conhecem a conduta dela. Jesus está falando aqui. Agora, eu quero que você entenda que a comunhão, ela tem que estar do lado de dentro. E quando nós falamos sobre comunhão funcionando do lado de dentro, eu quero que você entenda sobre a ideia de que literalmente estamos falando sobre compactuar a mesma fé, estamos falando sobre falar a mesma língua, estamos falando sobre ter a mesma crença. Por que nesse aspecto a união tem que estar do lado de fora e a comunhão do lado de dentro? Porque dentro da casa tem que ter a mesma comunhão, tem que falar a mesma língua, tem que ter a mesma ideia, tem que ter a mesma visão. Tanto é que olha o sistema que está organizado no processo do milagre. A Bíblia diz que o filho passa o vaso para a mãe derrama o azeite e o outro recolhe. Um passa o vaso para a mãe derrama o azeite e o outro recolhe. Olha o sistema organizacional, olha o respeito que existe entre ambos, olha o sistema todo organizado do milagre. Um passa para a mãe derrama o azeite e o outro recolhe o vaso. Existe uma organização, existe um trabalho em equipe, porque quando nós temos comunhão, não importa se um passa o vaso, o outro derrama azeite e o outro recolhe, importa que todos estão trabalhando, e quando todos estão trabalhando, o propósito está sendo revelado, e quando o propósito está sendo revelado, não é um da casa que recebe, é todos que estão dentro dela. Eu quero poder te dizer algo muito sério aqui, porque a Bíblia diz para nós que a comunhão e a união, elas estão representadas dessa forma nos Salmos. É como óleo sobre a barba de Arão. Aleluia! A Bíblia diz que é como o orvalho que desce sobre o Hermon. Você sabia que naquela região havia poucos dias de chuva, mas a Bíblia diz para nós que o orvalho descia, regava a terra. Aleluia! O orvalho que sobe do céu, que condensa durante a noite, é o mesmo que descia como gotículas, molhava o monte e fazia daquele monte um dos montes mais frutíferos da terra. Deus está dizendo: não vai ter sinal de chuva, não vai ter trovão, mas a terra vai se tornar frutífera, porque é como o vapor que sobe da terra, se condensa durante a noite, ninguém está vendo, mas o resultado vai aparecer. Assim é a comunhão. Eu vim aqui profetizar que o céu no ano de 2021 vai derramar sobre o coração da igreja a ideia de comunhão. Eu quero que você entenda que aqui não ninguém é melhor do que ninguém. Um pode pregar, o outro pode cantar, o outro recolhe oferta, o outro trabalha limpando a igreja, o outro evangeliza, mas aqui ninguém é maior do que ninguém, porque só existe um grande aqui, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então eu quero convidar esta noite os verdadeiros
portas que precisam ser fechadas. Porque a orientação do texto bíblico, pastor Júnior, entra e fecha a porta. Como o meu coração liga esse texto com Mateus capítulo 6, verso 7? Eu não sei se você sabia, mas antes de Jesus falar sobre a oração, ele fala sobre o lugar da oração. Porque nos dias de Jesus, o que tem de gente, irmãos, que sai em horários determinados para orar em pé, nas esquinas, nas praças e nas sinagogas, não para poder ter comunhão com Deus, porque o que Jesus está condenando ali não é a oração em público, não é a oração em conjunto, é a ideia de mostrar para alguém que está orando. Porque a ideia de oração é uma ideia de intimidade, de particularidade. Então quando Jesus vai falar sobre a oração, antes de falar da oração, ele diz assim: olha, eu preciso orientar vocês sobre o lugar da oração. Jesus, que lugar que eu devo orar? Aí Jesus vai falar sobre aposento. Muitas pessoas aplicam esse termo aposento à ideia de quarto, que é o lugar da intimidade da vida de alguém. Mas eu quero que você entenda que o termo aposento ali faz referência ao cômodo de administração da casa. É o lugar onde ficava a despesa do lar naquela época. Então quando Jesus está dizendo vai ao lugar da despesa, fecha a porta e ora ali, Jesus está dizendo vai para o lugar que é mais improvável, aonde ninguém vai estar te vendo. Vai para esse lugar, porque lá você vai falar com o Pai. No processo da intimidade, você vai entender que é ali que o céu vai se revelar para você. Então quando Eliseu está dizendo fecha a porta, ele está dizendo tem coisas na sua vida que precisam ser reveladas no particular. E às vezes, querido, se a gente não passar certas coisas na vida, a gente não fecha a porta, a gente dá acesso para todo mundo, conta a nossa vida para todo mundo. E Eliseu está dizendo fecha a porta, porque quando você fechar a porta e buscar intimidade, você vai ver o céu se revelando na sua vida. Então eu quero ser profeta para alguém esta noite e dizer que Deus está permitindo algumas coisas para você fechar a porta. E Deus não precisa abrir a porta, o milagre vai acontecer com a porta fechada. Oh glória! Eu sinto a presença de Deus dizendo para alguém assim: é pelo nível da intimidade que o milagre vai acontecer. Ah, como meu coração ama esse texto, porque o texto não diz para a gente que o azeite acaba, o texto diz para nós que o azeite para. Então isso significa dizer que o Deus que trabalhou na vida dessa mulher, na casa dessa mulher, na vida dos filhos dessa mulher, é o mesmo Deus que está aqui esta noite. O céu está dizendo: eu ainda tenho azeite, eu ainda tenho azeite. O que eu preciso, Deus? Você precisa ter porta fechada, comunhão, intimidade. Segundo, intimidade. Terceiro, estamos caminhando para o fim, fidelidade. Eu acho engraçado que o texto não diz quem era o marido dessa mulher, mas existem alguns historiadores entendidos das escrituras, e tem um chamado Flávio José que ele disse que o marido dessa mulher era Obadias. E esse Obadias, ele tem uma ligação com o mordomo da casa de Acabe. O que esse homem fez de tão especial para poder entrar na história? O texto diz para nós que ele sendo mordomo da casa de Acabe e Jezabel, matando todos os profetas naquela época que ela encontrava, ele guarda de 50 em 50 e ele provê sustento para aqueles homens. E o texto diz para nós que esse homem que semeou fidelidade em um período difícil, no momento que a sua família precisou, que essa família recebeu de Deus fidelidade. O texto diz para nós que no momento bom de sua vida, Obadias, ele semeia a fidelidade. E sobre esse aspecto de semear fidelidade, ele sabe que a qualquer momento ele pode ser morto, ele pode perder a cabeça, mas para ele o que importa é ser fiel a Deus, mesmo num período de crise espiritual.
Então esse homem que está num período financeiro bom de sua vida, vivendo uma crise espiritual, ele decide sustentar a vida dos profetas, e nessa ideia de sustentar a vida dos profetas, ele semeia a fidelidade, porque ele está se arriscando, ele está se comprometendo, ele está se envolvendo com a obra naquele período, naquele momento. Então no momento que a sua família precisa, no momento em que essa mulher, ela vai até Eliseu, você percebe, irmãos, que existe uma espécie de senso de cobrança na fala dela, porque ela diz assim: você sabe que o meu marido, que era teu servo, temia o Senhor, e agora vem os credores a levar os meus 2 filhos para serem escravos. Ela está dizendo: mas como pode? Meu marido tinha um histórico de fidelidade, de temor, de adoração, de serviço na presença de Deus, e como pode alguém no meio da minha miséria que eu estou vivendo querer roubar minha riqueza? Mas Deus dá uma palavra para esse profeta para direcionar a mulher. Por quê? Porque ela precisava entender que o céu não fica devendo nada para ninguém. Foi lido aqui esta noite pela boca da minha esposa, e nós não combinamos nada, que é necessário termos fé, e sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu quero te dizer que o céu tem recompensa para a nossa vida. Quem semeia a fidelidade no altar recolhe das mãos de Deus fidelidade da parte dele. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que quem semeia a fidelidade recolhe das mãos do próprio Deus fidelidade. Mas por que eu renuncio? Porque você é fiel. Mas por que eu digo não para o pecado? Porque você é fiel. Mas por que você vive em santidade? Porque você é fiel. Mas por que eu não negocio a minha chamada? Porque você é fiel. Mas por que eu não me contamino com o sistema? Porque você é fiel. Mas por que eu não me corrompo? Porque você é fiel. Mas porque eu sou justo? Porque você é fiel. Mas como é o resultado disso? Fidelidade da parte do próprio Deus. Eu quero profetizar que alguém que está aqui vai experimentar o sabor da fidelidade de Deus. Glória a Deus. Essa mulher, ela tem pouco. Essa mulher, ela tem? Ela tem? Mas ela tem união e comunhão, ela tem intimidade, ela tem fidelidade. E eu quero que você entenda aqui no grupo que tendo comunhão e união, intimidade, fidelidade é muito mais do que nós pensamos. Eu quero te dizer que Deus, Ele trabalha com coisas pequenas. E as coisas pequenas, Deus, Ele faz coisas grandes. Porque através das coisas grandes, quem é glorificado é Ele. Porque a gente olha e só pode dizer isso, foi Deus que fez. Não sei se você sabia, mas um dos nomes que é impronunciável. O judeu, ele não pronuncia o nome de Deus. Porque a revelação do nome de Deus é algo impronunciável. Quando Deus se revela na língua hebraica, a língua hebraica até então, na verdade o hebraico bíblico, ele não tem vogais, só tem consoantes. Então o nome de Deus que se revela é praticamente impronunciável. Tanto é que, se você ler a Bíblia, os textos vão dizer muitas vezes Senhor, Adonai. Por quê? Porque o nome de Deus ele é impronunciável. Só que quando você pega o tetragrama, que é o nome de Deus, ou uma das ideias para o nome de Deus, quando você pega o tetragrama, você tem algumas letras. A primeira dela é Yud. Yud, Vav, Rei, Vav. E essa letra Yud, ela é a menor letra do alfabeto hebraico. Ela parece um ponto e vírgula nisso. Aí você pega o nosso Deus que é tão grande, e a primeira letra do seu nome é uma letra tão pequena. É uma letra aparentemente tão insignificante. É uma letra tão insignificante que quando Jesus ele diz que nem um ponto, nem um tiro será arrancado da sua lei, sem que seja cumprida. Jesus está falando do Yud. Ele está dizendo: nenhum dos menores preceitos da lei passarão sem que seja cumprido. Então Deus que é tão grande, Ele pega uma representação tão pequena para poder mostrar a sua grandeza. Eu quero te dizer que Deus ele se revela nas coisas pequenas, e nas coisas pequenas Deus decide fazer coisas grandes. Parece que é pequeno o que essa mulher tem, mas o que
que ela tem é muito maior do que ela imagina. Primeiro, o texto diz para nós que ela tinha azeite, ela tinha azeite. E aí o azeite já tem aqui pelo menos 3 representações, porque o azeite ele pode ser usado como remédio para alimentação e para combustível. Aqui nós temos 3 representações do azeite: alimentação, combustível e remédio. Então nós podemos perceber que o azeite está muito além daquilo que está apenas explícito. Então, sem perceber, essa mulher tem nas mãos muito mais do que ela imagina. Aí quando ela soma aquilo que ela tem, que aos seus olhos é pequeno, mas tem, e Deus nas coisas pequenas pode fazer coisas grandes. Aí ela mistura isso com comunhão, união, ela mistura isso com intimidade, ela mistura isso com fidelidade. Qual que é o resultado? O texto diz para nós, pastor Júnior, que ela vai até o profeta, e quando ela procura o profeta, ela diz assim: ó, profeta, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema, o problema está na minha casa, eu vou te explicar. Ó, o problema está na minha casa, o problema está lá, porque ó, meus filhos estão lá, a dívida está lá, os credores vão voltar na minha casa. O profeta olha para ela, porque ela espera receber uma solução de fora. Mas aí o profeta olha para ela e diz: volta para casa. Aleluia, Deus é bom. Ela espera receber uma solução de fora, porque o problema está em casa. Aí ela vai até o profeta e diz assim: ó, profeta, ó, vou explicar. O problema está em casa, as dívidas estão em casa, os filhos estão em casa, os credores vão voltar em casa. O que eu faço, profeta? Volta para casa. Aleluia! Deus! Vou de novo para você entender. Ó, profeta, ó. Você não entendeu, profeta. Profeta, eu vou sentar do teu lado para eu poder explicar. Ó, profeta, o problema está em casa, as dívidas estão em casa, os filhos estão em casa, os credores vão voltar na minha casa. O que eu faço? Volta para casa. Aleluia! Aleluia, Jesus! Louvado seja Deus! Aonde que estava a botija? Aonde que estava a botija? Casa. Profeta, ó, é o seguinte, ó, o problema está em casa, as dívidas estão em casa, os filhos estão em casa, os credores vão voltar em casa. O que eu vou fazer? Volta para casa. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Você quer receber? Então levanta as 2 mãos, irmãos, e por favor, prepara o glória. Sabe o que o céu está dizendo? O milagre que você precisa está mais perto de você do que você imagina. Eu vou dizer de novo: o milagre que você precisa está mais perto de você do que você imagina. Eu vou dizer de novo para ver se alguém pega essa palavra: o milagre que você precisa está mais perto de você do que você imagina. Eu vou profetizar de novo pela autoridade de Deus: o milagre que você precisa está mais perto de você do que você imagina. Quem crê, levante a mão, abre a boca e recebe a palavra, porque o milagre que você precisa está mais perto de você do que você imagina. O céu está dizendo para alguém: você tem coragem de desfazer a mala, você tem coragem de desmontar os seus projetos, você tem coragem de desarmar essa fuga, você tem coragem de encarar o problema de frente, você tem coragem de voltar para casa hoje. Eu tenho uma notícia para você.
Espírito descendo na terra para quebrar o jugo da casa de famílias. Eu não sei se você recebe, mas há uma glória de Deus entrando na casa de alguém agora. Aleluia, aleluia. Haverá mudança de sentença nessa noite para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Levanta a mão para adorar quem crê. Levanta a mão para adorar quem crê. Levanta a mão. Eu preciso entregar o microfone a quem é de direito, mas eu sinto que o céu decidiu entrar numa batalha aqui esta noite, e é pela tua casa, é pela tua vida. Eu convido aos guerreiros da oração nesta noite a abrir a boca para orar em espírito, porque o céu decidiu quebrar sentenças aqui nesta noite. Vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. O decreto já estava assinado, mas o céu decidiu entrar na causa. O céu decidiu entrar na causa. O céu decidiu entrar na casa. Olha, raia, sério! Olha aqui para mim. Ela foi ao profeta pedindo para que ela recebesse direção para pagar a dívida, para pagar a dívida. Sabe como que o texto termina dizendo? Vai, vende o azeite, paga a dívida. Tu e teus filhos vivem do? Você percebe? Quem tem união e comunhão, quem tem intimidade, quem tem fidelidade tem mais do que pede. Eu vou dizer de novo: quem tem união e comunhão, quem tem fidelidade, quem tem intimidade, tem muito mais do que pede. O que Deus vai fazer na vida de alguém? Estou profetizando, irmão, com os meus olhos abertos, porque eu não brinco com a palavra. Eu não vim aqui mexer com o teu emocional. Eu vim aqui te dizer que o céu vai trazer surpresa para a tua vida. Eu vou dizer de novo: o céu vai trazer surpresa para a tua vida. Vou dizer de novo: o céu vai trazer surpresa para a tua vida.